Olá a todos, estamos aqui na Porta 24. Hoje temos uma convidada, que é a Ana Ruas de Melo, nutricionista, que nos vai falar sobre o propósito de vida. Olá, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. O meu nome é Ana Ruas de Melo, sou nutricionista e NutriCoach. Trabalho na área da nutrição clínica desde 2013 e atualmente também dou consultas aqui na Academia do Ser. Se quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, podem procurar-me no Facebook e no Instagram com o nome anaruasmelo.nutricionista. Ana, na tua opinião, o que é que tu achas que é viver com um propósito? Para mim, viver com um propósito é vivermos de acordo com a nossa essência, vivermos a nossa missão, aquilo que nós somos levados a fazer de uma maneira quase que intuitiva, fazermos aquilo que nos guia e que nos ilumina. Portanto, de certa forma, é estarmos a viver em coerência com aquilo que nós somos. Ana, na tua opinião, qual é que é o paralelismo entre o propósito de vida e o estado de saúde? Na minha opinião, quando nós vivemos com um propósito, isto significa que nós tivemos a capacidade para olhar para dentro de nós. E isso para mim tem um impacto muito grande em termos, por exemplo, da alteração dos hábitos alimentares. Ou seja, muitas das vezes as pessoas acabam por fazer alguma mudança alimentar por pouco tempo, porque foi algo que foi imposto. Porque as pessoas sabem, por exemplo, que não devem comer doces diariamente, por exemplo. Só que aquilo, como foi algo que foi imposto, não vai durar muito tempo. Por outro lado, se a pessoa realmente olhar para dentro de si, se perceber verdadeiramente os motivos pelos quais precisa de fazer alguma mudança comportamental, então eu considero que essa mudança vai ser muito mais sustentada ao longo do tempo. Portanto, viver com um propósito vai ter essa relação. Nós vamos ter mudanças mais sustentadas, vamos ser mais assertivos nas nossas decisões, porque temos de facto noção do porquê de as fazermos e, portanto, é essa a relação que poderá ser encontrada. Por outro lado, qual é que é outra relação que podemos encontrar? Em termos de fome emocional, muitas das vezes as pessoas que estão, vamos supor, a viver num tipo de emprego que não tem nada a ver com aquilo que elas procuram e chegam a casa frustradas, porque todos nós podemos ficar frustrados, mesmo que façamos alguma coisa que gostemos, mas realmente há pessoas que trabalham em áreas que não as satisfazem, que têm colegas de trabalho que não gostam e, portanto, o que é que vai acontecer? Não são raras as vezes em que as pessoas chegam a casa, vão comer para conseguirem preencher aquele vazio, acabam por perder noção da quantidade de bolachas, por exemplo, que comem e, portanto, vivem num estado de frustração e de vazio e, para tentarem colmatar isso que sentem, vão refugiar-se na comida. Portanto, a partir do momento em que a pessoa esteja também a viver com propósito, vai ser muito mais provável não se sentir frustrada, mesmo que as coisas todos os dias não corram bem, porque isso faz parte da vida, e por isso é mais fácil que a pessoa utilize os alimentos para a nutrirem, o que é isso que realmente se pretende, do que propriamente para tentar preencher alguma falha. Existe também uma relação interessante, que é, estudos científicos mostram que as pessoas que são mais satisfeitas tendem a ter hábitos alimentares mais saudáveis e a praticar exercício físico. Não quer dizer, obviamente, que uma pessoa que viva com propósito seja sempre super satisfeita, mas de facto é muito mais provável que o seja, porque está a viver em coerência com aquilo que ela é e a fazer as coisas de acordo com aquilo que acredita e a sentir-se plena naquilo que faz. Ana, e na tua opinião, como é que tu achas que nós podemos encontrar esse propósito? Então, para encontrarmos o nosso propósito, eu acho que em primeiro lugar é muito importante as pessoas olharem para dentro de si. Eu considero que nós vivemos numa época em que estamos constantemente a ser bombardeados com informação de muitos lados, nomeadamente nas redes sociais, e as pessoas têm muito pouco tempo para estar só com elas mesmas, ou mesmo quando têm essa possibilidade, evitam isso, não sabem estar sós, arranjam sempre alguma distração. E, portanto, é impossível eu conseguir viver com propósito se eu não me conhecer a mim mesma. Em primeiro lugar, é isto que eu considero que é importante, é nós conseguirmos estar só connosco mesmos. E não é necessário algo de muito difícil para conseguirmos fazer isto, basta permitir-nos estar onde estamos, simplesmente a sentir aquilo que estamos a sentir. E depois, obviamente, poderemos fazer algumas perguntas que possam ser úteis, nomeadamente interrogar-nos quais são os nossos valores, quais são as nossas crenças, por exemplo, o que é que nós nos imaginaríamos a fazer ao ponto de perdermos a noção das horas, onde é que nós nos imaginaríamos daqui a X anos.
Portanto, são todo esse tipo de perguntas que nos vão levar ao nosso propósito, que, na minha opinião, também pode ir mudando ao longo da vida. Vai sempre estar dentro de moldes semelhantes, mas como nós estamos em constante aprendizagem, o nosso propósito também pode ir mudando. Ana, obrigada por ter estado aqui na Porta 24, por teres partilhado a tua opinião sobre este tema e gostava que deixasses uma mensagem lá para casa. Obrigada também pelo convite. A mensagem que eu gostaria de deixar lá para casa é que as pessoas estejam pelo menos despertas para a importância de olharem para dentro de si. Eu penso que ficou claro ao longo desta entrevista que realmente isso é muito importante e, falando aqui em concreto nas consultas de nutrição, é muito importante que a pessoa consiga entender o porquê de precisar de mudar. Não basta a pessoa dizer, por exemplo, eu vou pegar no motivo de emagrecimento, que é o mais comum, a pessoa dizer que quer emagrecer. Muito poucas são as pessoas que conseguem chegar ao cerne da questão e perceber porque é que realmente querem isso, quais são os verdadeiros motivos. E nós só vamos conseguir chegar aí quando olharmos para dentro de nós. Se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, procurem-me no Facebook e no Instagram pelo nome anaruasmelo.nutricionista. Obrigada. Esperemos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar o tema do propósito com outros convidados. Partilhem, comentem, façam like e obrigada!